Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, que é o teu podcast sobre carreira médica, escolhas, reflexões do que a gente vai fazer depois de formado em medicina. Me chamo John, sou professor de preventiva, clínico de formação. Vocês podem me ver lá no @JohnDaMedway e aqui ao meu lado estamos com o Fera. Rodrigo, galera, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, professor da Clínica Médica aqui da Medway, fiz minha residência de Clínica Médica lá no Hospital Israelita Albert Einstein, desde então estou por aqui compondo com vocês as aulas da clínica e agora com podcast também ao lado do gigantesco John Machado. E hoje um episódiozinho que a galera sempre pede pra gente aprofundar cada vez mais, né, olhando nos nossos olhos. O que eles pedem? Que tiozão, cara, que tiozão. Mais um episódio de oftalmo, uma especialidade que muitos de vocês querem, poucos de vocês viram na faculdade e têm confiança de bater o martelo como uma especialidade, mas hoje a gente vai conhecer um pouco do serviço de oftalmo do IANSP, Instituto do Servidor. Pode se apresentar aí, meu querido. Meu nome é Marcelo, terminei a residência aqui no IANSP agora em fevereiro, há 2 meses. Estou aqui para tentar ajudar vocês aí no processo de escolha da residência médica e escolha do serviço. É isso que é bom, terminou há 2 meses que está com a memória fresca. Aí já lembra tudo, todos os perrengues que passou, lembra todas as coisas boas, consegue trazer pra gente com riqueza de detalhes aqui, lá da Oftalmo IANSP. E a gente já começa te perguntando, Marcelão, por que oftalmo? O que te levou a escolher essa especialidade? Olha, a oftalmo, na verdade, eu fiz minha formação inteira querendo ser cirurgião. Eu ia fazer cirurgia geral. Fiz múltiplos estágios na área e estava tudo engatinhado para fazer a cirurgia. Só que aí no internato de cirurgia, que é quando de fato a gente vê a vida do cirurgião, eu acabei fazendo aqui na USP em São Paulo e na USP em Ribeirão Preto. E aí em Ribeirão, a sala do oftalmo era do lado da sala da cirurgia vascular, que era o estágio que eu estava acompanhando na época. E aí a cirurgia da vascular demorava, 8, 9 horas, um aneurisma de aorta. Então todo mundo tinha que ficar em pé, aquela confusão. E a sala do oftalmo girando, assim. Cada hora uma cirurgia dinâmica, com vários aparelhos, que era fácil de visualização, que era interessante. E aí o oftalmo foi me ganhando ao longo do internato de cirurgia. Eu digo que eu entrei querendo cirurgia, saí oftalmo. Valeu pra isso o estágio, né? Operando sentadinho. Valeu, exatamente. Eu abandonei a cirurgia no internato e aí fui pro oftalmo. Marcelo, e quais foram, quando você viu que tinha um interesse pelo oftalmo, quais foram os próximos passos até decidir que isso seria a tua especialidade? Tipo, você chegou a pensar em mercado, qualidade de vida, tempo de formação, já que é uma residência única, né? O que você levou em consideração até bater o martelo e validar essa vontade aí que você viu durante o estágio da cirurgia, cara? Cara, eu acredito que tudo que você falou, assim, eu via a vida do cirurgião, como que era o dia a dia dele, e depois que eu vi a oftalmo lá em Ribeirão Preto especialmente, eu voltei para a UFMG, que foi o local onde eu formei, aí eu fiz um optativo em oftalmo, comecei a acompanhar assim, mais perto os oftalmologistas mesmo. Aí eu vi que era uma especialidade, vamos dizer assim, com horário comercial, 8 às 18, 8 às 20 de um modo geral, obviamente tem plantão ou outro, mas não é uma carga horária absurda, era uma especialidade de entrada direta, ou seja, em teoria, se eu fosse fazer vascular, por exemplo, eu teria ali no mínimo 5, 6 anos de caminho, então oftalmo com 3 anos eu já estaria resolvido. Tudo isso foi somando e agregando valor, assim, o estilo de vida que eu precisava ter, como que eu via os profissionais lá na frente. Então, assim, fui conversando com o pessoal mais velho, até os próprios meus veteranos de faculdade que estavam na oftalmo, conversei com a turma da geral também, e aí foi uma escolha racional, assim, eu diria. Foi tanto pelo gosto, obviamente, de ter gostado da oftalmo, quanto de se encaixar ali, se ver fazendo aquilo com a rotina e com o vislumbramento de futuro. Tô curioso pra saber o que o pessoal da geral te falou quando você perguntou, cara. O que eles mandaram? É o terror básico, né? Fala assim, esquece, 120 horas, você não tem vida, você mora no hospital. A água é fria, cara, não pula. Pessoal, todo mundo super mal-humorado, enquanto o pessoal gostava, todo mundo rindo, assim, pessoal amigo, atencioso pra te responder. Eu falei, cara, eu acho que eu tô... Bem vestido, tá mais certo atencioso. mais ou menos por aí.
Cara, ficou bem. Pra quem tá ouvindo, acho que deve ter visualizado muito bem o que tu falou, porque pra mim tá muito claro isso aí. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Porque assim, em geral, oftalmo, a gente tem pouquíssimo contato realmente durante a nossa graduação. Eu tive, pra te ser sincero, na minha época da graduação, na minha época, parece que eu sou velho, né? Parece que eu tenho 50 anos. Não, mas na minha faculdade de graduação, a único estágio que a gente tinha, de fato, de oftalmo, era o do melhor essa ou melhor essa? Melhor essa, melhor essa. A única coisa que a gente aprendia era isso na época, né? Então não era aquele contato aprofundado que dava aquele gosto, né, pra tu criar a paixão pelo oftalmo. Então, às vezes, ou a pessoa ela já tem aquele ímpeto assim, pô, meu pai é oftalmo, já cresci, já vi, gostei realmente, ou como é que tu acha que a pessoa, qual é o caminho que ela tem que seguir pra ela? Cara, veja o oftalmo dessa forma, vai nesse estágio aqui, porque às vezes também não pode ser uma coisa muito específica de oftalmo, o cara vai ficar meio perdido. O que tu acha que o cara tem que, olha, a vida do oftalmo geral é essa daqui. Entra nesse estágio, vê como é que é, conversa com a galera, por aqui é o caminho pra te entender oftalmo e ver se tu gosta de fato ou não. Assim, como eu falei, eu formei lá no UFMG em Minas, e o oftalmo lá é muito forte. Então a gente tinha na nossa grade um estágio no oftalmo mesmo. A gente ficava 3 meses passando 1 ou 2 tardes, se não me engano, por semana na oftalmologia. Assim, por mais que fosse algo bem geral, dava para ter uma noção ou outra. Mas como eu falei antes, o que me cativou mesmo foi a cirurgia oftalmológica, tá? No centro cirúrgico ali, ver a cirurgia da vascular na época e ver a cirurgia oftalmológica, algo que eu não tinha tido contato. E como eu queria fazer cirurgia, fui cativado por ela. Mas eu acho que para o aluno, para o acadêmico, de um modo geral, basicamente, se a faculdade não tem oftalmo, não oferta isso, é tentar fazer um optativo, ou acompanhar algum colega ou algum veterano que, porventura, faça oftalmo ou é oftalmo. Porque, assim, se você, de fato, não tem um pai, uma mãe ou um familiar para te puxar para o oftalmo, é muito difícil você ter esse despertar de interesse espontâneo. Então, eu acho que, assim, você tem que tentar se expor e, a partir do momento que se expor, ver se gosta ou não, entendeu? Assim, não tem uma receita de bolo para seguir. Mas se eu fosse fazer hoje, eu tentaria, assim, tentar me expor ao máximo as especialidades, inclusive o oftalmo, e tentar aprender um pouquinho ali, ver se interessa, porque quando o residente entra lá, o R1, então ele basicamente ele é tratado como se ele tivesse um conhecimento zero, sabe? A gente ensina tudo para ele da oftalmologia, então ele vai aprender tudo, desde o básico. É diferente da clínica, da cirurgia, que pelo que eu vejo aí conversando com o pessoal, o R1 é simplesmente colocado no ambulatório e já direcionado para o atendimento. É assim mesmo, cara. É terrível. A gente pega na mão e vai ensinando, ó, isso é assim. Geralmente as grandes escolas têm um curso básico, a USP tem, a Escola Paulista tem, lá o próprio CBO agora está fornecendo curso básico. Então o residente que entra no oftalmo, ele é tratado como um bebê, assim, vai baby steps mesmo, passo a passo, devagarzinho, aprendendo e ganhando a confiança. Cara, isso é bom porque dá muita segurança de fazer uma especialidade, se aventurar numa especialidade que você não aprendeu tanto como médico generalista, né? Então, acho que é uma boa saber disso. Total, assim, e o próprio oftalmologista tem consciência disso, que não é tão ensinado no curso de medicina. Então, por isso a gente, de fato, pega na mão e vai ensinando pro futuro oftalmologista aí, pro nosso R1. Sucesso, Marcelo. E me diz uma coisa, você consegue dizer pra gente como que é a distribuição dos estágios e também um pouco sobre a carga horária no R1, no R2 e no R3? E o que que muda de um para outro, assim, em relação a ganho de experiência, na tua visão? Olha, o IANSP, assim, podem falar que não, mas eu acho o IANSP, a oftalmo, de um modo geral, bem tranquila comparada às outras especialidades clínicas e cirúrgicas. Porque, como eu falei, a gente basicamente é um horário comercial ali, que vai, sei lá, começa o ambulatório de 7 da manhã, acaba às 17, 18 horas. Então, à noite, pelo menos no IANSP, fica mais a cargo do R1, junto com o chefe, que é o responsável pelo plantão, pela urgência e emergência. O R2 e o R3 eles estão liberados desse plantão, vamos dizer assim. Então, funciona basicamente segunda a sexta e sábado e domingo, na verdade, a gente opera, mas aí fica mais pro R3. Mas, assim, não é uma... Como eu gostava de operar, eu tinha prazer em ir sábado e domingo. E eu acredito que a grande maioria dos oftalmologistas também vão com prazer. Então, uma carga horária, assim, tranquila, eu diria, comparada às outras residências que eu vejo lá no servidor.
Mas, tipo assim, por exemplo, tu fazia a carga horária do ambulatório de 8 às 18, de 8 às 20, e aí tu mandava plantão noturno, tinha pós-plantão, como é que era? Olha, então, mas nós somos 8, né? Então, por exemplo, era um e são 7 dias na semana. Então, basicamente, você dava um plantão por dia, um plantão por semana. Então, uma noite das 7 da semana, você ficava no serviço à noite, junto com o chefe que estava de plantão naquele dia. E, obviamente, assim, na minha época nem tinha tanto, mas agora os R1s todos têm pós-plantão na manhã seguinte, né? Então, se, por exemplo, ele teria alguma atividade na manhã seguinte, ele é liberado e só precisa voltar às 13 horas. Isso é um pós-plantão real ou um pós-plantão fake? Porque na Unicamp eu Não, tinha é um um pós-plantão pós-plantão, real. só que pegava mal tirar esse pós-plantão, então... Não, então, quando eu fiz meu R1, nós fizemos um pacto lá entre os R1s que a gente não ia tirar esse plantão, entendeu? Bacana esse pacto, hein? Vigiado pelos R+, assim, eu brinco. Mas, assim, a gente não tirou, mas, assim, os nossos R- já tiraram, porque foi meio estabelecido pela diretoria do serviço que tinha que tirar. Entendi. Então, é meio natural hoje. Eles fazem um plantão noturno e no dia seguinte são liberados pela manhã. Uhum. E a distribuição dos estágios? Como que é no R1, no R2, no R3? Por onde vocês passam em cada ano? Então, não muda muito, né? A gente basicamente repete os estágios no R1, no R2 e no R3. Só que o grau de responsabilidade aumenta. Uhum. No R1, como eu disse antes, você é tratado assim como se pudesse errar, sabe? Tem carta branca para falar qualquer atrocidade que quiser. No R2 já tem uma vigilância um pouco maior e no R3, de fato, você é questionado. Aí o professor fala assim, sei lá, o R1 não tá com uma dificuldade, aí ele passa o caso para você, aí ao invés do chefe, pelo menos nosso lá, questionar o R1, ele questiona você, entendeu? Uhum. Ele te aperta um pouco mais porque você tá próximo ali da prova de título e ele quer ver você sabendo, de fato, resolver os casos. Uhum. Mas, assim, a oftalmologia ela é dividida em grandes áreas. A gente tem 12 sub-áreas, assim. Então, lá no IANSP, a gente, por exemplo, a gente roda a cada 4 semanas. Então, você fica, assim, 4 semanas, um mês na catarata, aí no glaucoma, na plástica ocular, e na retina, e no estrabismo, e vai rodando, entendeu? Vai depender dos ambulatórios que você está escalado ali. Então, você roda... É basicamente a mesma escala que você roda no R1, no R2 e no R3, só que muda a atribuição e muda a responsabilidade. Legal. Vocês têm leito de enfermaria lá? Olha, então, a gente não... Geralmente, a gente interna um caso ou outro. Não tem um leito numa enfermaria nossa, mas, assim, se precisar internar, aí o paciente é internado, é a responsabilidade nossa. Tem que ir lá chorar pra clínica médica, pra cirurgia aos liberar? cuidados da clínica, né? Não, exato. Cara, o top era falar assim, conduta, internação clínica médica, acompanhamento oftalmo, interconsulta. Era fenomenal. Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo qual que é esse BO, porque isso aí é BO real dentro de hospital. Geralmente... Pode explicar aí. Não, pode falar. Mas geralmente... Não, pode explicar você. Geralmente, algumas especialidades que às vezes não tem nem demanda para internar tanto, porque é muito mais ambulatorial, tipo dermato, oftalmo, eventualmente otorrino nem tanto, porque até tem um volume maior. Eles não têm leitos fixos no hospital. Eles sabem que tem ali dentro de uma enfermaria um ou outro que, se precisar, sempre vai estar ali disponível. Mas ocorre a guerra dos leitos, Game of the Leitos no hospital. No qual fica... Game of the Leitos. Game of the Leitos é muito boa. No qual fica a clínica ou cirurgia ali responsáveis pela enfermaria, pela unidade, gerenciando esses leitos. E aí, quando precisava internar, o residente do oftalmo ia lá negociar com a gente, que estava lá no trono do Game of the Leitos, para conseguir subir o paciente deles tão logo possível. É assim que funcionava no IANSP ou não? Basicamente isso. A gente tem que chorar o leito para alguém lá. E pode ser da clínica cirúrgica ou da clínica médica de fato. E aí, mas a gente que faz a evolução mesmo do paciente. Aí a responsabilidade nossa. E o mais engraçado é que aí a gente meio que esquece a medicina, né? Então aí o R1 nesse momento ele é o sabichão, porque ele é o que está mais próximo ali da clínica médica. Então ele que sabe todas as profilaxias que tem que ter, pantoprazol, cabeceira, dados vitais, aí é tudo com o R1, isso ele domina.
Aí a parte oftalmológica fica para quem está mais graduado aí na residência. Nossa, já tô vendo isso daí, tipo uma síndrome do olho vermelho, aí chega na clínica médica, pô, mas ele tem uma hipertensão descontrolada. Você tem que ajudar aqui, né? Resolve aí pra ele. Não, o melhor é quando a glicose altera no meio da madrugada, aí a enfermeira liga pra gente e fala, moça, aí você tem que ligar pro clínico. Marcelo, sabe o que eu ia te perguntar? Em relação a volume cirúrgico, como é que é no R1, no R2, no R3? Opera muito? Consegue pegar muita mão? Como é que é a sensação aí? Cara, o IANSP, assim, diferente das grandes casas aqui em São Paulo, USP, Unifesp, ele é mais assistencial, né? Eu diria menos academicista. Então, por ser assistencial, eu acho que a gente tem um viés cirúrgico muito bom. Assim, comparado à turma que eu conheço dessas outras escolas, a gente opera, assim, 2, 3 vezes mais. É um volume cirúrgico, eu diria, muito bom mesmo. A gente sai, assim... Até hoje eu não encontrei com alguma residência que forme tantos residentes com volume cirúrgico tão alto igual a gente tem. Isso sempre com assistência, sempre com o chefe do lado de vocês, ajudando. Isso, assim, a gente tem a chefia que fica basicamente orientando praticamente, assim, na oftalmologia, a grande cirurgia é a cirurgia de catarata, né? É a que mais é realizada. Então, assim, na catarata, a gente tem a assistência do chefe o tempo praticamente todo, e quando não, tem o fellow de catarata que está ali com a gente. O residente operar sozinho é meio difícil, assim, improvável. Legal. Marcelo, uma pergunta. O perfil de pacientes do IANSP, por ser de um instituto dos servidores municipais, né, públicos, enfim, geralmente é um perfil mais idoso, e eu acho que isso atribui muito volume catarata, glaucoma, doenças oftalmodegenerativas, enfim, associadas à idade, mas há uma parte do campo de atuação do oftalmo que é a parte de pediatria, que eu não sei se é no oftalmo geral ou se é uma sub da PED. Mas eu queria saber se vocês têm volume cirúrgico pensando em pediatria. Você comentou do estrabismo, então deve rolar dos dependentes dessa parte ou da parte SUS do IANSP. Como é que funciona isso? Olha, então, isso aí eu brinco que a gente faz lá no servidor uma oftalmogeriatria, sabe? Porque igual você falou, a maior parte dos nossos pacientes já são idosos de mais idade. A gente acaba pegando essas doenças degenerativas mesmo da oftalmologia. O contato com a oftalmopediatria é, assim, pequeno, eu acho, assim, comparado ao mundo, de um modo geral. Obviamente, a gente tem casos de estrabismo, casos de refração, mas não é o grosso, sabe? Eu acho que, assim, 80% dos nossos pacientes têm mais de 60 anos. Boa. Que acaba não sendo uma coisa tão ruim, né? Porque realmente o problema oftalmológico, a grande maioria dos pacientes, eles vão ser os principais problemas oftalmológicos do paciente. Em geral, eles têm mais idade, de uma forma geral, né? Ou não? Sim, assim, catarata, glaucoma, problema de retina, geralmente eles vêm com a idade mesmo, né? Com diabetes, que afeta a retina, hipertensão pega a retina. E assim, mas, por exemplo, trauma, que é mais comum do jovem, a gente não vê tanto. Estrabismo a gente tem, mas oftalmopediatria, assim, um ambulatório só para criança, é difícil ter, assim, a gente não tem tanto esse contato. Um outro exemplo bom, cirurgia refrativa, que no início até tinha, mas agora no final se perdeu um pouco esse ambulatório lá no servidor, que é uma queixa mais de uma população mais jovem, então eu não tive tanto contato, mas caí no mundo agora da oftalmologia e tem uma demanda muito grande, que assim, eu particularmente nem sabia que existia essa demanda tão grande. Então, assim, são pormenoridades que por estar no hospital ali de servidor, que atende a população mais idosa, que a gente acaba não tendo isso. Isso, de fato, acontece mesmo. Boa, boa. E me diz uma coisa, depois do R3 feito, aonde que são as possibilidades de mercado, assim, do oftalmo, de uma maneira geral? Aonde que o fluxo dos residentes dos teus R iguais geralmente vão? Eles ficam em algum tipo de preceptoria, vão fazer fellow? Quais são as opções de fellow? Ou se vão para mercado de oftalmo geral, aqui em São Paulo, fora? Como que você vê esse pós-residência aí? Olha, o pós-residência que eu vejo dos meus R+, e da minha turma, é todo mundo querendo fazer fellow mesmo, sabe? Então, tá todo mundo, pelo menos da minha turma, nós éramos 8, estamos 5 no servidor, uma tá fazendo plástica na USP e a outra plástica na Santa Casa. Mas assim, a gente
tá fazendo fellow, assim, a grande maioria. E dos meus R+, também. Mas aí, paralelo ao fellow, você é aberto ao mercado de trabalho, né? E aí eu brinco que são duas classes. A turma que já tem pai oftalmo, ou que tem algum contato já oftalmologista, que aí ele consegue se inserir de uma maneira muito mais fácil, assim, nessa clínica familiar ou nesse ambiente de trabalho, e a outra turma, que no caso eu me incluo, que não tem um familiar ou um ente muito próximo ali, que é oftalmologista e que, de fato, é jogado no mercado e aí vai gradualmente conquistando seu espaço, né? Vai pegando uma clínica ali, aí uma agenda em tal lugar, e aí vai devagarzinho se estabelecendo. Boa. Eu acho que é interessante também para quem está ouvindo, existe uma barreira de abrir o consultório de oftalmo chamada dezenas de milhares de reais. Por causa dos equipamentos básicos mínimos para abrir um consultório. Mais ou menos hoje, assim, o quanto que, se eu quisesse abrir um consultório, quanto que ia ter de investimento inicial para fazer um ambulatório geral de oftalmo aí? Quanto que você estima, mais ou menos? Quanto é um tomógrafo de retina? Manda pagar. Não, que tem que ter no ambulatório, pô. Eu não vou nem colocar um ACT desse aí, porque aí já vai pra... Pô, muito caro. Um tonômetro, Não, pra você ter o básico do básico, assim, um consultório... Existe tonômetro, não existe? Existe. Pra glaucoma, né? Medir a pressão intraocular. Exato. Ele vem acoplado à lâmpada de fenda, geralmente. Assim, o Goldman pode ter uns outros tipos. Mas assim, eu acho que você gastaria entre 150 a 200 mil reais pra montar um consultóriozinho básico ali. Entendeu? Assim, não é basicamente só botar uma maca e beleza, vou atender. Clínico. Você precisa de uma aparelhagem mínima ali que vai te custar uns 150 a 200 mil reais. Então, para quem não tem um dinheiro guardado, não tem uma ajuda familiar ou não está já inserido no meio, é um dinheirinho que, pô, o cara provavelmente não juntou dinheiro durante a residência, na faculdade não tinha, então ele vai ter que trabalhar para ganhar esse dinheiro e conseguir abrir lá na frente o consultório. Uhum. Por falar em juntar dinheiro na residência, Marcelo, aproveitando esse gancho, durante a residência tu conseguia tirar plantão de oftalmo ou tu tinha que tirar plantão de clínico ainda? Como é que funcionava? Tu conseguia juntar um dinheirinho a mais? Olha, então, eu trabalhei muito. Como eu falei, o oftalmo, pelo menos lá no IANSP, assim, o R1 é mais puxado, porque tem os plantões noturnos e tal, mas no R2, a gente não tem tanta carga horária noturna. Tem as aulas, obviamente, mas isso não impedia. Eu fiz durante a residência inteira aqueles plantõezinhos Cinderela que existem, assim, de 7h a 1h ou 6h à meia-noite. Porque eu tentei virar à noite, fiz isso algumas vezes no R1, só que eu ficava muito destruído mesmo pro dia seguinte. Eu acho que meu aprendizado ia lá embaixo, eu não conseguia aproveitar o outro dia na residência. Então, eu tentava fazer esses plantãozinhos Cinderela 1 ou 2 vezes por semana para custear a vida aqui em São Paulo, que não é barata, né? Nem um pouco barato. É barato, Rodrigo? Meu amigo. Meu amigo. Não, é porque é um baque, né? Eu acho assim... E morar perto do IANSP também, que é um dos bairros mais caros, os arredores ali do IANSP, que é próximo do Ibirapuera, bicho, exato. Não tem como. Assim, eu morava em BH, né, então a gente tinha um apartamento em BH, então eu não pagava aluguel e meu pai me dava uma mesada que, pô, dava pra tudo, assim, quando eu era estudante. E aí eu vim aqui para São Paulo, aí um aluguel que já era mais que minha mesada, mais que a bolsa, e aí você fica meio desesperado mesmo, fala assim, meu Deus, e aí o que eu vou arrumar? E aí, querendo ou não, você tem, pelo menos assim, quem não tem uma ajuda muito grande tem que trabalhar mesmo para custear essa vida São Paulo, assim. Os valores comparados ao restante do Brasil, eu acredito que são um pouco inflacionados. E, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre tecnologia, porque, por exemplo, o clínico, meu amigo, com um estetoscópio no pescoço, ele consegue resolver muita coisa do paciente, né? Com um bom bate-papo, já resolve. Mas eu percebo, por exemplo, que no oftalmo, um dia desse, olha só, eu tava querendo comprar a lente de Volk, aquela lá pra fazer fundoscopia, eu falei, pô, vou comprar, deve ser baratinha essa porcaria, 3 pila. Baratíssimo. Mano, quando eu descobri o valor, eu falei, tá louco. É isso, passa de R$1.000, fácil. Com a mais vagabundinha, passa de R$1.000. Então, tipo assim, é uma especialidade que demanda um recurso tecnológico muito grande para fazer as coisas. Imagina, por exemplo, lâmpada de fenda. Nem imagino quanto é que deve ser uma dessa. Tomógrafo de retina. No IANSP, tu tinha esse recurso tecnológico, tu conseguia fazer tudo lá? Ou tu sentiu falta de alguma coisa? Pô, não tinha tal coisa específica, mas isso não impactou, não. A grande maioria das coisas, o IANSP tinha disponibilidade tecnológica pra gente trabalhar.
Ó, você falou que fez residência no Einstein, no né? Einstein. A gente brinca que o IANSP é Albert IANSP, entendeu? Porque lá tem muito recurso, assim, eu fico até impressionado, de verdade. Porque isso, de fato, não falta. A gente tem tudo lá, é de fácil acesso. Obviamente, tem algumas coisas que precisam ser renovadas, ser novas ali. Mas agora, o residente de oftalmologia, ele acaba gastando um dinheiro, porque é bom ter o seu também. Então, por exemplo, as caixas cirúrgicas, por mais que o hospital tenha as dele, assim, de uso comum, é interessante o residente ter a dele, ter o seu material. Isso é incentivado lá e a gente meio que adota. E é tudo caro, né? Então você vai construindo devagarzinho suas caixas cirúrgicas. Por exemplo, o R1 que vai operar pterígio. Então ele já monta a sua caixa logo no início, ele compra essa lente que você falou aí para fazer o fundo de olho, que é uns 2, 3 mil reais. Então, assim, são gastos que meio inerentes, assim, por mais que o hospital tenha, o residente acaba tendo que comprar o material dele também. Marcelo, uma análise aqui na tua visão, cara. Beleza, passei em oftalmo, 3 anos de residência, tranquilo. Posso não me descapitalizar trabalhando, mas não vou ganhar. Não vou fazer grana na residência a ponto de conseguir aumentar meu patrimônio. Primeiros anos de formado, beleza. Fellow também provavelmente deve ficar neutro, mas ganhando um pouquinho a mais. Porque o Fellow também não tem bolsa, né? Então, geralmente, você vai descapitalizar mais um pouco. E aí, depois, você tem que montar consultório. Você tem que juntar uma grana, sei lá, para ou fazer uma sociedade ou adquirir seu próprio consultório. E aí, eu imagino que vão mais alguns anos de descapitalização. Depois de formado em oftalmo, quantos anos, em média, você acha que dá aquela virada entre descapitalizar e começar a se recapitalizar? E essa recapitalização, você acha que ela é boa o suficiente para garantir uma boa qualidade de vida? Vou aí nessa pergunta, né? Complexa. É, né? Complexa. Mas conseguiu visualizar Faz a meu gente refletir raciocínio? um pouquinho, eu consegui. Eu acho assim, eu não tenho uma resposta assim exata para você. Eu acho que eu estou no processo. Se você me perguntar daqui 5 anos, aí eu, se Deus quiser, espero poder te dizer que consegui fazer essa virada bem feita. Mas eu acho que o processo é mais ou menos isso mesmo. Eu brinco que o fellow é pior que a residência, porque a gente trabalha mais ou menos igual sem ganhar a bolsa, né? Então, você tem que se virar para ganhar dinheiro aí. Mas assim, eu acho que de fato o caminho é esse. Então você vai, faz a residência, são 3 anos, aí o fellow 1 a 2 anos, e aí depois você vai gradualmente. Geralmente o pessoal junta com um amigo, ou com um residente, ou com algum conhecido, e monta devagarzinho o consultório. Aí assim, é basicamente pagar o consultório e virando. Agora, o prazo certinho para ter essa virada, essa resposta eu não tenho aqui. Obviamente que vai variar. Por exemplo, tem esse residente nosso que foi fazer plástico ocular e hoje está super bem, assim, a chave já virou e ele está ganhando muito e gastando pouco, vamos dizer assim. Então já está conseguindo acumular e fazer um capital maior. Tem outros que ainda estão patinando, mas assim, eu acho que cada um tem o seu momento e a sua estrada ali, né? Tem gente que vai um pouco mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, mas assim, ela vai virar. Em algum ponto eu acredito que ela vira. Marcelo, em geral, o fellow ele tem 1 ou 2 anos de duração no oftalmo? Cara, depende da área, assim. Plástico ocular são 2, glaucoma são 2, a retina são 2, a própria sociedade de retina exige que sejam 2, mas catarata lá no servidor são 1 ano, é 1 ano só. Tem muitos locais que retina, por exemplo, retina cirúrgica, que é o que eu faço, já são 3 anos, então é basicamente uma outra residência. Varia um pouquinho, mas eu diria assim, de média, o fellow da oftalmologia entre 1 a 2 anos, a depender da área. Hoje em dia, na tua visão de mercado, por exemplo, tem uma pessoa que veio de alguma outra cidade, vou fazer oftalmo no IANSP, mas a minha ideia é voltar para a cidade. Tu acha que hoje em dia no Brasil já existe esse movimento de que não dá para ser somente oftalmo, eu preciso fazer um fellow, ou tu acha que se eu voltar para o interior de uma cidade, sendo oftalmo tá ok, vou ganhar bem, tá tudo certo? Olha, eu acho assim, nas grandes cidades, obviamente, você necessariamente precisa ter uma subespecialização e focar nela, porque tem tanta gente que só oftalmo geral não supre. Mas agora, se você for para o interior, que você vai ser referência na oftalmologia, ok, dá para você ser um oftalmo geral. Mas aí você vai ser um oftalmo meio triador, sabe? Se você não for resolver aquela solução do paciente, então, a queixa do paciente, no caso. Então, eu acho que
poder se especializar, por exemplo, pelo menos na cirurgia de catarata ou um glaucoma, que vai ter uma casuística um pouco maior, vai te dar uma maior segurança de manejo e uma maior autonomia mesmo no segmento do paciente. Você vai encaminhar menos esse paciente para outras pessoas e conseguir ser mais resoluto, sabe? Então, basicamente, hoje em dia, o oftalmo já não é mais 3 anos, já é 5 anos. Eu gosto muito. Não, eu acho assim, a pessoa que entra no oftalmo, igual eu entrei lá no início, achando, 3 anos tô resolvido, não é assim mais não. Eu acho que você vai perder aí pelo menos mais 1 ou 2 anos se subespecializando em alguma outra área. Por mais que você vá para o interior e exerça de tudo lá, é interessante ter essa bagagem mesmo, esse aprendizado focado mais em alguma outra coisa que, assim, se você pensar racionalmente, vai ser mais útil quando você voltar para casa, entendeu? Eu acho esse racional de fazer o geral e de ser resoluto de ponta a ponta numa especialidade que tem condições mais prevalentes ali da oftalmo, eu acho que esse racional de voltar para o interior, ele deveria ser aplicado também para otorrino, para dermato, que geralmente são áreas que você vai ali fazer também um acesso direto, mas se você vai voltar, é interessante você não ser um triador não só por causa da necessidade, mas também pela tua satisfação emocional de literalmente não estar nessa posição, que não deve ser uma posição também tão bacana de se construir o consultório, de ter uma noção que você consegue resolver pelo menos a maioria das condições do teu público, né? Então, acho que tem esses eu dois acho que a pontos, maior cara. satisfação pra gente que é médico é conseguir, de fato, resolver, ajudar o doente, né? Então, se você basicamente, sei o que você tem, mas não consigo tratar, ou tenho que passar para outro para tratar, pelo menos a mim me incomoda, entendeu? Eu acho assim, eu consegui resolver pelo menos o que é mais prevalente, já traz uma satisfação maior, assim, você diminui sua taxa de encaminhamento e você fica mais resoluto, né? A carreira do oftalmo, ela é bem sucedida sendo solitário. O que eu quero dizer com isso? Você acha que se você for para algum ambiente e você quiser atender sozinho, você consegue resolver? Ou é uma especialidade que depende de outros pareceres, especialidades e visões para conseguir resolver os casos? Qual que é a tua opinião a respeito? Eu acho que dá para ser um pouco dos dois, sabe? Eu acho que a gente consegue resolver bastante coisa, mas não tudo. Eu acho que a gente conversa muito, por exemplo, na área de uveíte com a reumatologia, porque tem várias manifestações sistêmicas, de doenças sistêmicas que vão ocorrer de forma ocular, então a gente conversa bastante com outras especialidades, mas o consultório no dia a dia a gente consegue manejar, mas dentro do oftalmo, igual eu falei, por ser uma área assim, a oftalmologia ser muito abrangente, ter diversas sub-áreas, eu acho que completamente sozinho é impossível você exercer, sabe? Sempre vai estar encaminhando para um colega ou pedindo uma segunda opinião a um colega também. Completamente sozinho assim, eu acho um pouco difícil, sabe? Marcelo, existe um mercado de oftalmo para você ser interconsultor em alguma equipe? Que, por exemplo, quando a gente está em um hospital universitário, a gente sempre consegue solicitar uma interconsulta do pessoal do oftalmo, mas é um ambiente acadêmico, né? Tem os residentes lá, os residentes vão lá e olham. Mas existe fora disso, por exemplo, eu estou no hospital particular XYZ, aqui tem equipe de oftalmo que dá uma olhada, por exemplo, no paciente que está internado da reumato. Caramba, ele teve uma uvite, vou chamar o pessoal da hemato. Paciente com redução da acuidade visual, vou chamar o cara do oftalmo para dar uma olhada aqui para mim. Existe esse mercado ou não? Cara, assim, eu não tô nele, mas eu sei que existe, entendeu? Por exemplo, eu sei que no Oswaldo Cruz mesmo, que já me falaram, você dá para se cadastrar como oftalmologista lá, e aí essas interconsultas, eles chamam um oftalmologista. Eu não sei basicamente como que é o fluxo, mas todo hospital tem algum oftalmologista de referência, entendeu? Para quando tiver essas interconsultas, ele ir lá e dar o parecer da nossa parte. Ela tem mais uma área pro oftalmo, né? Só ambulatório, cirurgia e também, eventualmente, uma equipe de interconsulta que abre mais um leque, né? De possibilidade. Rodrigão, manda geralmente braba. Pode falar aí, Marcelo. Pode falar, conclui teu raciocínio. Não, só ia complementar, porque geralmente esses hospitais, se não tem serviço de porta de entrada na oftalmologia, eles têm um corpo clínico oftalmológico cadastrado. Então, eles conseguem ou um médico que é cadastrado no próprio hospital, ou eles têm convênio com alguma clínica ou algum local que atenda oftalmologia para fazer essa interconsulta, sabe? Justo. Rapaz, chegou a hora da pergunta braba agora. Pergunta bônus. Pergunta bônus. Surpresa. Aí. Você se formou agora em oftalmo. Me conte aí
quanto o oftalmo vai ganhar pós-formado aí, depois dos... Obviamente que depois dos 5 anos, com fellow e tudo, é outro padrão, né? Mas o cara se formou agora dos 3 anos. Quanto é a média que você espera ganhar? Não precisa falar do seus milhões aí. Pode falar uma média. Uma média de alguém, de algo que você sabe. E se for negativo, a gente já vai pra última pergunta também e tá tudo bem. Aí apertou, né? É a pergunta que todo mundo quer saber. Mas, cara, agora eu vou falar a minha realidade. Eu acho assim, aqui em São Paulo é tudo muito verticalizado. Então, nos locais que eu trabalho hoje, eu recebo por hora. Então, vai depender da sua disposição em trabalhar. Mas eu diria que você consegue, alinhado ao fellow, tudo, você consegue tirar uns 15 a 20 mil reais ali, assim, trabalhando, mas tendo um ou outro final de semana de folga. Eu diria que tá por ali, pelo menos na minha realidade, tá em volta desses valores agora no fellow. Legal. Que é mais ou menos uma média de várias outras especialidades que não estão fazendo fellow e que já estão no mercado. Então, olho de uma maneira positiva aí para essa fase que tá numa fase que só não quer descapitalizar, né? Cara, eu acho assim, como diria minha avó, tendo saúde e disposição para trabalhar e emprego, Tora. É isso mesmo, manda bala. Então eu penso assim, e assim, como eu falei, eu não consigo virar à noite, então eu não trabalho de madrugada, e sempre que eu tenho uma folguinha no fellow, aí de fato eu pego uma agenda, uma coisa ou outra, e assim, tendo disposição, a oftalmo, por mais que tenha muita gente, ainda tem muita vaga, é uma área que eu considero um pouco protegida, assim, porque todo mundo tem um certo receio de assim, mexer com oftalmologia, então acaba ficando mesmo pro oftalmologista, é uma área pouco invadida aí por outras especialidades e tudo. Então você consegue ali, tem emprego, tem oferta, por mais que não pague muito bem o primeiro que você encontrar, se você for devagarzinho, conversando ali, você vai encontrando oportunidades melhores e aí ganhando um pouco mais de dinheiro. Uhum. Eu acho que tem 2 últimas perguntas, Marcelo. Eu acho que tô super satisfeito aí do que a gente teve no podcast. A primeira delas é: em quanto tempo, depois de começar o oftalmo, você perdeu o desconforto de manipular um olho? Porque pra mim, isso seria, tipo, um dos piores barreiras de fazer oftalmo. Me dava agonia, assim, Nossa, literalmente. Eu ficava tenso, assim. E aí? De ver, né? Não mexer, porque eu nunca mexi. Não, eu acho que eu nunca tive essa aflição, sabe? Não? Isso deve ter me ajudado um pouco, mas porque eu acho que para fazer oftalmo, assim, a pessoa não pode ser muito aflita, ter receio do olho, assim, igual você tá falando que tem. Mas assim, eu acho que você perde logo de cara, porque você vai ver tanto, meio que repetição, né? Você vai vendo ali, vai vendo e vai ganhando mais confiança na sua manipulação com o olho, até nas próprias cirurgias. Você começa muito receoso. Isso aí eu posso te dar um feedback bom. Eu começava com muito medo. Então, e aí o chefe falava: não, Marcelo, vai. E você vai gradualmente ganhando mais confiança e aí perdendo medo mesmo, assim. A partir do momento que você vai ganhando a confiança, vai ousando mais, tendo maior manejo ali do olho, vamos dizer, durante o ato cirúrgico ou durante o exame. Mas é uma coisa que vem com o tempo, assim. No início da residência, eu achava a oftalmologia muito difícil. Tinha dificuldade em tudo, dificuldade em examinar, dificuldade de entender, de compreender, mas chega um momento que parece que vira uma chavinha dentro do seu cérebro que você começa a ver as coisas, que a oftalmologia é uma especialidade muito visual. Então todo mundo te pergunta assim, depois do exame, você viu? E eu não via nada, e assim você fica meio com vergonha de falar que não vê, e falava, não, vi sim. Só que na verdade você não viu, entendeu? Vi muito bem, inclusive. Então, não aí tinha. Aí você pergunta, tem essa e essa alteração, você viu? Aí claro. você fala, vi. Aí, beleza, entendeu? Mas gradual, você vai treinando o seu olhar para de fato ver aquilo. Chega em casa, assiste um vídeo do que você deveria ter visto, e aí, da próxima vez que você examina, você já começa a gradualmente ver mais, e continuamente você vai fazendo isso, e aí, no final da residência, você já está com o olhar bem mais apurado, vamos dizer assim. Boa. Aproveitando essa tua pergunta, antes de tu finalizar, tem uma outra pergunta que todos os ouvintes têm também. Quando você está fazendo a cirurgia, o paciente está olhando você mexer o olho ou ele está dormindo? Não, a nossa sedação é bem leve, é menor que a da endoscopia, então o paciente está acordado, assim. Então ele vê tu mexendo no olho dele? Vê. Aí, assim, ele sente e tem gente que mexe, então...
o paciente, ele é atuante junto conosco, assim, no ato cirúrgico. Por isso que eu nunca fiz cirurgia refrativa. Rapaz, tinha pensado também até um pouco na tempo, agora não refrativa vou fazer, mesmo, não. na refrativa vamos manipular o seu olho e você tem que ficar olhando pro laser pra ele atuar ali. Então, Meu Deus o paciente é parte ativa do processo, entendeu? Na refrativa nem tem anestesista, se não me engano, tá? Então, Vou continuar usando lente. Anestesia é tópica, obviamente, mas não tem aquela sedação e tal. Você vai... Agora só uns 200 ouvintes agora já desistiram de fazer cirurgia refrativa. Agora depois não, mas disseram que é tranquila, pô, mas eu tenho... Não, mas é sossegado, assim, a cirurgia é muito tranquila. Não é tortura, não é século XV ainda, né? Diz uma coisa, Marcelo, pra finalizar, qual mensagem que tu deixaria agora recém-formado, e quem já teve o sonho de fazer oftalmo e agora já conquistou isso, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão aí ouvindo, que estão aí no seu 5º, 6º ano, que querem fazer oftalmo, mas tem ainda uma dúvida em relação à especialidade? Agora que você já viveu isso, o que você fala para eles, cara? Olha, eu acho o oftalmo uma área, assim, única. É uma área espetacular, de verdade. Primeiro, você que está formando ou está na faculdade ainda, se permita experimentar a oftalmologia. No início é um pouco difícil, igual eu falei aqui. No início da residência a gente não consegue ver nada, é um exame mais difícil. Mas gradualmente ela se abre a você, ela se mostra uma especialidade muito bonita, muito rica, muito vasta. Ela te permite atuar clinicamente, ela te permite atuar cirurgicamente, ela tem entrada direta, então te encurta um caminho aí, mas acaba que você tem que fazer fellow, então não é tão verdade assim. Mas, de qualquer forma, é uma área vasta, é uma área bonita, que você estudando, você consegue, de fato, atuar sobre o paciente e trazer melhoria. Uma das melhores sensações da vida, por exemplo, é um pós-operatório de catarata, um paciente que era cego, vamos dizer assim, que você opera a catarata dele, ele volta a enxergar, o paciente chega chorando, te abraçando, falando que você devolveu a vida para ele. E não é só visão, você devolve autoestima, devolve muita coisa com a cirurgia oftalmológica, assim. Isso é algo que me marcou e que me estimula muito, especialmente aí na catarata ou na refrativa, que hoje no mundo a gente é muito dependente da visão. E a gente, oftalmologista, mexe com, na minha opinião, o bem mais precioso no mundo atual, que é a visão, que você se comunica, se contactua, se conecta com o mundo através dela. Então, você poder melhorar isso e fornecer uma visão de qualidade, uma assistência bacana para o seu paciente, é algo que o paciente agradece e valoriza muito e que para a gente assim não tem preço, é bem bacana mesmo. Então, para quem está inseguro ou indeciso em fazer oftalmo, vem, a água é quente, a piscina é boa, a área é boa, você vai gostar. Massa demais. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente, dividir a experiência do IANSP. Manda teu arroba pra galera. Manda teu arroba pra galera aí que quiser entrar em contato. Meu arroba é Marcelo Buitrago. Pode ir lá, ó, vai ter todas as minhas experiências oftalmológicas, especialmente na viagem, em missão no Amazonas, fora do Brasil, todos os estágios que eu fiz. Pode ir lá que tem tudo documentado. E foi um prazer enorme estar aqui, espero ter ajudado. Quem tiver alguma dúvida ou alguma questão mais específica sobre oftalmologia, pode mandar no direct que eu respondo. E é isso aí, estou aberto e muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado a turma que está pensando em oftalmo e que não pensava e que vai pensar depois desse podcast aí. Sensacional. Gostei demais. E Rodrigão, para ficar por aqui, onde que as pessoas podem encontrar a gente? Consegue encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Music, consegue encontrar no SoundCloud, consegue encontrar em todos os reprodutores de áudio e no YouTube. No YouTube. Obviamente, também estamos no YouTube. E se você quer um episódio específico de alguma especialidade, de algum local, manda aqui nos comentários, que a gente sempre tá de olho aí nos seus comentários, trazendo o podcast, trazendo especialidade que vocês pedem pra gente. Às vezes, quem mais chora, mais ganha, tá? Então, se você for repetitivo e fazer volume ali nos comentários, sem dúvida a gente vai olhar, porque a gente quer atender tudo que vocês precisam. Assim como foi o oftalmo no IANSP, né? Já diria a vovó, né? Parafraseando você, quem não chora... Não mama. É isso aí. Gente, pra seguir a gente nas redes sociais, @medway.residenciamédica. Pra falar comigo diretamente, também pode mandar um DM no @JohnDaMedway. Temos o Karma do John ser com DJ, não é JOHN. E
Você, Rodrigo. E para falar comigo, galera, sempre disponível para vocês no Instagram, no ro.meder. Então, por lá, mandem mensagem pro que vocês precisarem. E continua com a gente aqui no Finalmente Residente. Tamo junto demais. E ó, beijo e valeu! Até a próxima.